Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. A partir do verso 17. Verso 17 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nos diz assim a palavra do Senhor. Mateus 5, 17. Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês, muita atenção nesse verso. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Guardem esse texto aberto que nós vamos voltar para algumas outras, para a continuidade do Evangelho. Deixa ele aberto aí com você no seu colo ou no seu aplicativo. Olha só, Jesus começa aqui mais um trecho do seu sermão, conhecido como Sermão da Montanha, e ele vai aqui falar sobre algo que muitas pessoas estavam em dúvida. Afinal, entre aspas, era um novo profeta que estava aparecendo. Um novo profeta é como se sempre trouxesse algo como sendo a nova versão que revoga a versão anterior. E muitos achavam que quando Jesus começou a juntar gente para segui-lo e a pregar, que ele iria trazer alguma mudança na lei judaica. O que é a lei judaica, para facilitar o seu entendimento? Ele vai falar aqui na lei e nos profetas, ele usa esse termo. Eu não vim revogar a lei e os profetas. Para resumir na tua cabeça, ele não veio revogar o Velho Testamento. Eu estou dizendo isso já a princípio, e como uma das minhas primeiras afirmações, de que ele não veio abolir o Velho Testamento, é porque eu ouvi muita coisa no início da minha conversão, da minha de Samara. Nós éramos assim como novos convertidos, assim, obviamente, muito sedentos por conhecimento e por conhecer mais de Deus. E uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: nós não vivemos no tempo da lei, nós não temos que nos preocupar com o Velho Testamento. Agora a gente se preocupa só com o Novo Testamento. O Velho Testamento não tem nada a ver, já passou, está ultrapassado. Quando Jesus diz que não veio revogar a lei ou o Velho Testamento, ele não está dizendo aqui que haveria coisas no Velho Testamento que não fossem ressignificadas. Na verdade, ele veio trazer um significado profundo a coisas que só eram compreendidas em sombras. Sabe aquela coisa que você conhece e que você sabe de cor, mas tem uma hora que luzes vêm sobre aquele seu conhecimento e as coisas começam a fazer sentido. Jesus veio trazer sentido àquilo que as pessoas só conseguiam enxergar como sombras. Uma das coisas que eram sombras e que Jesus ressignificou e trouxe o sentido pleno está nos sacrifícios de animais, por exemplo. Se você ler o Velho Testamento, você vai ver várias cerimônias em que Deus exigia que certos sacrifícios de sangue fossem feitos. Muito comum, a ponto da gente achar assim,
tudo muito cruento, tudo muito assim feio, né? Mas na verdade, quando Deus estava ali pedindo que sacrifícios fossem feitos, ele estava ensinando um princípio que jamais seria revogado. O princípio por trás do sacrifício de cada animal para expiar os pecados, para compensar os pecados do povo de Israel, aquilo ali era apenas uma expressão figurativa do que iria acontecer de fato quando Jesus viesse ao mundo e ele sim morreria na cruz por nós. Um homem morrendo por uma humanidade inteira. E a Bíblia vai nos dizer que não há perdão de pecado sem derramamento de sangue. E aí vem mais. Ele diz, as Escrituras vão dizer que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Quando você pega o Velho Testamento, a gente pode dividir o Velho Testamento, gente, em 3 grandes categorias normativas, tá? Isso aí vai ser fácil de vocês entenderem. Nós podemos pegar toda a lei judaica e dividir em 3 nomes: cerimonial, cívica e moral. Nós temos 3 tipos de lei dentro da lei dos judeus. Nós temos as leis cerimoniais, que eram as leis de culto, as festas, os dias, os sacrifícios. Tudo isso foi o quê? Ressignificado em Jesus, amém, gente? Toda a lei cerimonial judaica foi ressignificada e foi trazida de maneira plena em Jesus. Então ninguém precisa sacrificar animais por uma razão, porque Deus, de uma vez por todas, diz as Escrituras, morreu em nosso lugar na cruz. Então, cerimonialmente, nós não temos que seguir a lei de Deus, não porque ela foi revogada, mas porque ela foi cumprida em sua totalidade por Jesus e ressignificada em Jesus. Está compreendido? As leis cerimoniais. Então aqui eu tenho outras leis, as leis cívico-políticas. Eram leis que se aplicavam especificamente à gestão do Estado judaico, que era uma teocracia. Leis que regiam, por exemplo, a questão de terra, de herança, das relações entre o povo e o Estado. Leis relacionadas à própria existência do Estado de Israel, do povo de Israel, como uma nação que Deus escolheu e que precisava de normas para reger as relações públicas. Agora, tem uma outra categoria, eu falei de cerimoniais, cívico-políticas, e eu tenho aqui as leis morais. Vamos lá, leis morais. Que é quando Deus vai falar do casamento, quando Deus vai falar do não matar. As leis morais, em geral, podem ser resumidas nos chamados 10 mandamentos. Não matar, não furtar, não levantar falso testemunho, honrar pai e mãe, não fazer para você outros deuses além dele, guardar o descanso, não cobiçar. Então nós temos ali as leis morais de Deus. Os 10 mandamentos. Tem outras leis morais, mas o decálogo, você observa, viu gente, que quando Moisés recebe a lei, ele recebe leis morais ali no Monte Sinai. A primeira coisa que ele recebe são leis morais. As leis cívicas e as leis cerimoniais vão sendo aos poucos reveladas, porque o centro da lei de Deus, no final das contas, é a moral do reino de Deus. E o povo estava achando que a partir daquela hora, Jesus ia dizer, pode fazer o que você quiser. Você transa com quem você quiser. Você pode roubar, contanto que você me ame. E essa ideia de que Deus é amor, 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 o que não é mentira, mas tirado do contexto da santidade de Deus, não é só mentira, mas é uma grande e diabólica heresia do inferno. Deus é amor, sim, mas Deus não revogou, Cristo não revogou a lei moral, que muita gente está querendo se livrar da lei moral. E o salmo que nós lemos,
O salmista diz exatamente isso. Eu te louvarei com um coração sincero quando eu conhecer os teus preceitos. O salmista já tinha essa ideia de que a adoração e a relação com Deus perpassa sim a moralidade. Perpassa. Ah, pastor, você está dizendo que eu sou salvo pela minha moralidade cristã? Não, não estou dizendo isso. Quem te salva é Jesus. Mas se tu és salvo, de verdade, tu vais dar atenção à moralidade do reino de Deus. Se não, duas coisas. Ou você de fato não foi salvo por Deus ainda, ou você está mergulhado numa grande diabólica mentira sobre essa relação com Deus conivente com todas as coisas. Então Jesus já começa fechando. Eu não vim revogar essa lei, eu vim cumprir. E ele diz, olha, quem revogar essa lei, quem quiser tirar um traço da minha lei moral para o mundo, quem quiser tirar uma lei, um pedacinho, esse será considerado menor. Então, como é que a gente vai construindo a nossa relação com Deus na pós-modernidade? No tempo que nós vivemos, vocês são pós-modernos. Nós somos pós-modernos. E a pós-modernidade, ela é caracterizada, uma das coisas, por essa, essa característica de relacionamentos líquidos, em que não há solidez, em que bases e fundamentos são desconsiderados. Eu fico só pensando assim, a pós-modernidade tem quase tudo a ver com aquele homem que construiu a casa sobre a areia. Nós queremos construir sobre fundamentos que não têm a menor capacidade de nos sustentar, porque eles não existem. E Jesus disse, não quebrem a minha lei. Eu vim cumpri-la. Vocês não podem quebrar a minha lei moral. Em outras palavras, não há cidadão do reino de Deus, nova criatura em Cristo Jesus, homens e mulheres salvos pela graça. Não há no reino de Deus, dentre os que são de fato salvos pela graça, aqueles que venham desconsiderar a importância da lei moral de Deus, que Jesus disse que não veio revogar, veio cumprir. Agora, espera aí. Quando você pega a lei de Deus, você vai ver que na moralidade de Deus tem coisas que tem a ver entre você e Deus, tem coisas que tem a ver entre você e o próximo. Por exemplo, nós podemos dizer que o não matar tem um sentido muito profundo nas Escrituras, porque eu não devo matar. Por que eu não devo matar dolosamente alguém? Eu não devo matar porque aquele outro alguém carrega a imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu mato alguém, é como se eu fosse homicida do próprio Deus. É como se eu tentasse apagar a imagem de Deus esculpida no ser humano, que está ali do outro lado. Nós vamos ver, por exemplo, que quando fala de adultério, ou quando fala de não cobiçar, ou quando fala de não matar ou não roubar, há pessoas envolvidas nesse processo todo. E o que eu tenho observado hoje em dia é que tem dois grupos muito interessantes dentre os cristãos, e eu quero denunciar os dois agora, sem dó nem piedade. Dois grupos. Uns são mais de direita. Eles amam denunciar a iniquidade social, o criminoso, o bandido. Amam fazer arminha. Mas estão muito pouco preocupados, por exemplo, com o adultério que eles cometem. É como se dissesse assim: ah, como é horrível esse que furta a padaria. Ah, como é horrível esse que furta o supermercado. E eu não estou dizendo que é bonito. Mas essa turma que adora apontar
realidades iníquas na sociedade, engolem um camelo desse tamanho. Coa o mosquito e engola o camelo desse tamanho. Por quê? Porque eles adulteram, porque eles traem seus cônjuges, porque podem nunca ter deitado com outra mulher na cama, mas deitaram na tela do computador. O que é que eu vejo hoje nessa igreja que não pode ser hipócrita? Porque é a igreja do Deus vivo, e eu me incluo, eu não posso ser hipócrita. Nós não podemos ser hipócritas. Eu tenho aqui uma grande estante, imagine você num corredor grande de um supermercado. Um grande corredor de supermercado. E aqui você tem virtudes. Aqui você tem virtudes. Nesses corredores. E você vai fazendo uma feira daquilo que lhe interessa. Eu quero ter a virtude de pagar meus tributos. Eu quero ter a virtude de nunca ter roubado ninguém. Eu quero ter a virtude de ser fiel. Não, essa não. Eu quero... essa aqui é a minha virtude. Então o que é que nós estamos vendo? Eu chamo essa turma de moralistas seletivos. Escolhem aquilo em que são fortes na moral para poderem acusar as fraquezas dos outros naquilo que se julga forte. Estão entendendo mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Quando Jesus disse que não pode tirar um pedacinho, ele está querendo dizer o seguinte: não escolha da minha lei aquilo que lhe é mais fácil de cumprir e mais conveniente. Tem que ter tudo. Eu acho que na hora que ele começa a falar sobre isso, um olha para o outro, cutuca o outro assim, né? E aquilo ali, né? Aí ele aprofunda o problema, e é sobre isso que eu quero falar. É sobre como Deus nos surpreende com a sua moralidade acima das nossas moralidades. Jesus então vai chegar e vai dizer assim, primeiro ele define que não veio revogar a lei, amém, irmãos? A moralidade está aí. Não queira ser um imoral se relacionando com o Deus Santo, sob o argumento de que esse Deus Santo é amor apenas. Uma pessoa uma vez chegou para mim, olha gente, tendo amor, o resto a gente releva. Espera aí, eu também concordo, mas que amor você quer falar? É o amor que educa? Eu creio nesse amor. É o amor que exorta, como eu estou fazendo com a igreja? Eu acredito nesse amor. É o amor que não quer ver o povo de Deus caindo do buraco? Eu acredito nesse amor. Agora, se o amor que você está dizendo é a minha vida eu levo como eu quiser e do jeito que eu imaginar, e você não se mete na minha vida, e que o nosso relacionamento vai ser apenas de tolerâncias comunitárias dentro de uma comunidade que é para ser o baluarte da verdade, o fundamento, a igreja do Deus vivo, aí eu não concordo com esse amor. Não pode haver amor sem verdade. Eu não acredito em pais que amam os seus filhos e não os disciplinam. Eu não acredito que isso seja amor. É qualquer inflamação. É qualquer degeneração do sentido de amar. Eu não acredito absolutamente em quem ama apenas de boca e não de ações, de palavras e de verdades. E o próprio Cristo de Deus está dizendo que veio cumprir. E ele veio cumprir a palavra que ele mesmo revelou, amém, irmãos? Porque Deus revela a palavra e Jesus cumpre a palavra. Por quê? Porque Jesus e a sua palavra se confundem. Jesus, naquilo que ele falou e naquilo que ele viveu, ele se confunde. É por isso que João vai dizer que Jesus é o verbo, é a palavra no evangelho dele. Vai dizer que Jesus é o verbo, é a palavra. E a palavra encarnou, ou seja, o que ele revela como palavra é o que ele é como pessoa. Não há dissociação. Jesus é a palavra que ele revela. Ou eu posso dizer que ele é a própria autorrevelação da inspiração que ele mesmo deu. E isso é lindo demais. 3 coisas a gente já concluiu aqui. Vamos lá, me ajudem. Jesus não revogou a lei. Amém, irmãos? Segundo, Jesus não quer moralidades seletivas. Amém, irmãos? Então, se você que é de esquerda, que adora denunciar a iniquidade social, não que o Estado, não que não sei o quê, que o pobre, continue, meu filho.
Mas começa a olhar para você também, diga não ao aborto, diga não, sabe, à prostituição, diga não à corrupção. Pare de defender seus corruptos de estimação e continue defendendo o pobre, que você vai ganhar o meu apoio. E você que é de direita, que ama defender, entendeu? Certas coisas, liberalismo econômico, conservadorismo, traz o conservadorismo ético também para dentro da tua casa. Deixa de ser caba safado, seu nojento. Traga para sua casa também. Pare de fazer arminha para bandido se você mata a sua mulher todos os dias de tristeza. Se você mata seus filhos de inanição emocional. Pare. Pare de ser seletivo. Jesus está dizendo que veio cumprir tudo. E que tudo tem que ser observado. Então, quando Jesus disse que veio cumprir, Ele está dando, gente, aqui uma cartada. Ele está dando como é que se diz? Está dando uma voadora na pleura central. De todos os religiosos que estavam ali. Porque Jesus veio definitivamente acabar com a hipocrisia. A partir do seu próprio exemplo de vida. O que é hipocrisia? Qual é a frase mais clássica dos hipócritas? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Jesus disse para você e para mim, como nosso modelo, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Salvador: faça o que eu digo e faça o que eu faço. Aí, irmãos, como Ele é o maior mestre, o mestre dos mestres, Ele precisava trazer isso para exemplos claros de como funciona a moralidade do reino de Deus. E Ele escolhe dois. O primeiro está aqui, ó. Vamos ler comigo, volta para o texto. Primeiro exemplo que Jesus traz. O primeiro exemplo que Jesus nos traz está no capítulo 5, e Ele vai falar sobre homicídio. Acompanhe comigo no verso 21. Verso 21, capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor. Me acompanhem, por favor. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Ele está se referindo aqui aos 10 mandamentos, um dos 10 mandamentos. Foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Vamos lá. A ética de Cristo, a moralidade que nós como igreja temos que seguir, ela é muito mais profunda do que os moralismos exteriorizados. Explico. Aquela coisinha que o cara quer aparecer a coisa mais linda na igreja, sabe como é? Casalzinho unido, tudo lindinho, bem vestidinho, que quer passar aquela imagem de bom homem, de cidadão de bem. Lá vem um cidadão de bem. Não rouba ninguém. Não mata ninguém. Não defrauda ninguém. Não pega ninguém. Aí Jesus vai dizer aqui, observe, Ele não veio revogar, Ele veio cumprir e dar um significado muito mais profundo, amém, irmãos? Ele diz assim: disseram a vocês, não matem, porque vocês estarão sujeitos a julgamento, vocês serão mortos. Foi dito isso para vocês. Eu, porém, vos digo. Aí ele vem e ressignifica: aquele que se irá contra o irmão está sujeito a julgamento. O que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim: há coisas em nós que quando nós vamos observar, elas começam daqui para fora. É como se a gente se satisfizesse com o que é exteriorizado. Por exemplo,
É possível que alguém aqui tenha matado alguém literalmente. E eu quero dizer que há perdão de Deus para você. Mas não é a você que eu me refiro. Eu me refiro a pessoas que pelo menos uma vez na vida pode até ter feito um comentário ou uma oração desse tipo. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Era bom que desaparecesse. Veneninho na comida. Eu sei que ele é diabético. Há um sorinho glicosado. Jesus está querendo dizer aqui o seguinte, que o homicídio, para efeito da lei dos homens, não importa para o juiz, você nunca vai ser condenado por ter tido no seu coração desejo de matar alguém. Você nunca vai ter, você não vai ser condenado se você pensou, desejou a morte de alguém. Tudo bem, quando você começa a tentar, e aí vem a tentativa de crime, aí você pode ser condenado por tentar e não ser bem sucedido. O que interessa às relações sociais é exatamente aquilo que se vê do lado de fora. É por isso que Jesus disse assim, se a justiça de vocês não for maior do que isso, muito maior do que isso, vocês estão no inferno. Então eu quero dizer uma coisa para você. Se há alguém aqui que se irou contra alguém, hoje depois do culto foi muito engraçado. Tem um irmão muito engraçado, depois do culto da capela ele chegou para mim, aí veio com uma senhora, um irmão veio com uma senhora mais velha que ele, disse, pastor, eu quero dizer o seguinte, quero pedir perdão, isso aqui é minha sogra, tantas vezes eu matei essa mulher. Eu já matei tanto essa mulher. E ele veio me dizer isso, vocês acreditam, gente? Pastor, houve tanta coisa engraçada. Mas eu gostei da sinceridade dele. Porque ele confessou. Eu quero dizer aqui, gente, se você se irou contra alguém, todo homicídio doloso. Todo homicídio doloso, ou a grande maioria dos homicídios dolosos, se você for perceber, há ali raízes que precipitam o ato. E muitas das vezes o homicídio, ele é precedido da ira contra alguém. Pô, tô irado, fez isso comigo, vou matar agora. Vou matar agora. Quando na fábrica dos seus sentimentos e emoções, a ira contra alguém, o desejo de ver alguém morto, toma conta, você já matou. É isso que Jesus está dizendo. Já matou, matou. Está frito. Todo mundo aqui está no inferno. Pega a senha ali fora. Pega a senha e pega a fila. Aí Jesus vai mais longe para mostrar que ele não veio revogar, ele veio cumprir e trazer significados profundos à sua lei, à sua moralidade. Aí ele passa para o adultério, leiam comigo. Vocês ouviram o que foi dito. Não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vamos trocar aqui por mulher também, né? Qualquer que olhar para um homem e desejá-lo, já cometeu adultério com ele no seu coração. Agora deu a gota. O falso moralista,
ou essa moralidade que apenas se preocupa com a exteriorização dos fatos, ele vai dizer assim, uma vez uma pessoa disse isso para mim. Não, eu acho besteira, o outro não sabendo. Né, meu filho? Que Deus te repreenda, Satanás mirim. Você não entendeu nada. Gente, essas coisas que eu trago aqui não é do agnóstico, não é do ateu, não é de quem odeia a igreja, não. Estou falando desses 20 e tantos anos aí de convivência com a igreja de Cristo. Muitos homens e mulheres estão felizes. Ah, não, nunca adulterei, nunca. E quero dizer, você que adulterou, a esperança, a perdão para você. Arrependa-se. Ele é fiel e justo para perdoar o teu pecado e te purificar de toda injustiça. Eu estou falando daqueles que se contentam com atos exteriorizados, são seletivos na escolha de suas moralidades e apontam as suas armas para aqueles que são fracos naquilo que você se considera forte, mas não tem a capacidade de olhar para suas fraquezas e avaliá-las à luz da ética do reino, que está aqui. Eu digo e repito, há pessoas aqui nesse auditório, e eu digo isso com muita tristeza, com muito pesar. É possível que, baseado em pesquisas, eu esteja falando para 1/3 ou mais das pessoas que estão aqui, que são usuários contumazes de pornografia, que talvez nunca tenham se deitado com a mulher alheia ou com o marido alheio, que talvez nunca tenha adulterado na cama com alguém, mas adultera na tela todos os dias, que nas condutas exteriorizadas ao público é fiel diante dos padrões sociais, nunca deitou com ninguém além da mulher na vida real, mas na vida virtual já deitou com holandesas, chinesas, japonesas, com o Ocidente, com o Oriente. E isso serve para as mulheres também. A ética do reino de Deus, ela é surpreendente, porque ela desloca-se do eixo do que é simplesmente visto pelos outros e volta-se para aquilo que Deus vê, quando ninguém vê. No final das contas, a ética do reino de Deus é tudo aquilo que você é ou não, quando ninguém está vendo. Sabe quem é você? Eu vou dizer quem é você. Você é você sozinho ou sozinha em um quarto de hotel a 1000 quilômetros de distância da sua casa. Esse é você. Você é essa pessoa. Se quiser escrever, você é quem você é, sozinho, num quarto de hotel, a 1000 quilômetros de distância de casa, quando ninguém lhe vê. Esse é você. E é esse você que Jesus está falando aqui. Mas eu quero dizer duas coisas extremamente dolorosas de se ouvir. A primeira é uma pergunta: quem é digno diante disso? Quem aqui se garante 100% em sua história de vida diante disso que esse homem está dizendo? Meu Deus. Aí eu vou entrar em outra coisa que talvez hoje, pela primeira vez na vida, vai fazer sentido para alguns e algumas que estão aqui. E olha, gente, isso aqui não é passagem escolhida para ninguém não, viu? Estou seguindo o calendário litúrgico.
Pode abrir o calendário litúrgico da igreja. Todas as igrejas católicas também estão pregando esse evangelho hoje. Pode perguntar ao padre. Padre, qual foi o evangelho de hoje? Esse aqui. Não escolhi para ninguém. É o evangelho de hoje. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Jesus, com o sermão da montanha, sabe o que é que ele vai mostrar para nós? O tamanho, a largura e a profundidade dos nossos abismos morais. Mas para que ele faz isso? Por que Deus expõe na nossa cara quem nós somos? E talvez, gente, a única fonte hoje que nos resta para nos alertar com relação a quão imoral nós somos, seja a palavra de Deus, e ela é o que é menos lido e estudado nas igrejas hoje. Há substitutos para essa palavra hoje. É difícil o cara ter coragem de abrir esta palavra, gente, e falar o que eu estou falando aqui, e apontando para a minha igreja que eu amo, e para mim em primeiro lugar, e dizendo: nós somos um povo perdido em nós mesmos. E sabe por que Deus aponta o tamanho do buraco onde você se encontra hoje? Porque você nunca vai entender a dimensão da graça dele ao te amar, te salvar e te perdoar, se você não entender o tamanho do abismo em que você se encontra. Não estou aqui falando de ajustes de caráter exteriorizáveis. O evangelho não é um adestramento moral. Nós não temos como ser adestrados moralmente, porque o porco pode ser contido da lama com uma cerca, mas no dia que ele for solto para lá, ele vai voltar. O que Jesus quer falar é que a natureza humana é perversa, ainda que não exteriorizada, ainda que não vista, ainda que não percebida por pessoas que estão próximas de nós, ainda que passemos por puritanos ou homens e cidadãos de bem, diante de Deus ninguém se justifica, diante de Deus ninguém consegue manter-se de pé, garantindo a pureza de suas moralidades interiores. O que Jesus está apontando para a igreja, isso é uma urgência na igreja de Cristo na face da terra, é que nós somos esses aqui perversos, que por mais que achem que são bons, não conseguem atingir os extremos limites da perfeição da lei moral de Deus. De uma maneira ou de outra, eu posso arriscar que todo mundo aqui já matou alguém e já desejou o que não é seu em algum momento da vida. Mas eu digo e repito, há esperança para nós. Há esperança para mim. Há esperança para você. Imagina se as pessoas não entendessem a profundidade das suas iniquidades. A morte de Jesus passaria como ato meramente heróico. Você só vai entender que Jesus é Deus e que a importância do que Ele fez na cruz para você, se você entender o tamanho do buraco onde a gente está. Repito, o evangelho não é adestramento moral. A única maneira de nós agradarmos a Deus é passando por uma transformação radical do nosso ser. A única maneira, eu vou repetir, o evangelho não é adestramento moral. Estão tornando o evangelho adestramento moral. E o adestramento moral que estão tentando fazer com o evangelho está produzindo uma geração de pessoas legalistas, cheia de riquifife, de nãos e sims, mas que no fundo são depravados, piores do que os outros.
porque estão olhando para o Evangelho como adestramento moral. O Evangelho não é adestramento moral. Jesus veio e Ele veio para morar em nós, porque se Ele não morar em nós e produzir uma transformação radical nas estruturas da nossa alma e da nossa consciência, nós estamos fritos. O Evangelho é transformação radical, é Deus transformando o velho homem e a velha mulher em novas vidas para a glória dEle. É o Senhor transformando porcos em ovelhas, porque se o Evangelho for simplesmente adestramento moral, eu estarei apenas isolando porcos com uma cerca firme, que quando soltos forem, voltarão à lama. Nós precisamos clamar e dizer: Senhor, transforma-nos. Que o Teu Espírito Santo mude a gente. Que o Senhor mude a nossa natureza. Paulo vai dizer na carta aos Efésios que por natureza nós somos filhos da ira. Não é impreciso, gente, isso aqui não é para amedrontar ninguém. Deus está irado com aqueles que se contentam com as suas exterioridades. Deus está irado com você. Deus está irado com aqueles que estão fazendo mal como se fosse bem. Mas há esperança para nós. Há esperança porque alguém morreu numa cruz para nos puxar desse grande abismo. Eu não estou dizendo que a exteriorização de condutas justas seja mal em si. Ela se torna mal quando ela se torna suficiente para mim. É isso que eu estou dizendo. Não se contente apenas em ser fiel à sua esposa, ao seu marido, à sua namorada. Não se contente apenas em ser digno, a perdoar. Não se contente apenas em andar com pessoas que você não gosta. Deixe que o Espírito, peça que o Espírito trate o seu coração profundamente. Você precisa ser lavado. E aqui, o lavado não é Deus lavando a tua pocilga. É Deus te tirando da pocilga e transformando você em outra pessoa. As mensagens de hoje são mensagens lava-pocilga. O Evangelho é transformação de porcos em ovelhas. É a transformação de pessoas que gozam na iniquidade ou se alegram na iniquidade. Em pessoas que foram mudadas por dentro. Totalmente, completamente. Quando eu publiquei a mensagem de hoje, que eu disse que ia falar sobre um Deus que nos surpreende, eu acho que o povo disse assim: vai cair fogo, aleluia, glória, milagre. Hoje eu recebo meu carro, meu varão. Hoje não é o dia de você receber seu carro nem o seu varão. Hoje é dia de você receber vida e vida em abundância. E você só experimentará o que é vida e vida em abundância se você entender a profundidade do seu abismo e a intensidade e o tamanho da graça de Deus e do amor dele por você. Se você entender isso, seja curado hoje. Feche seus olhos e vamos orar.